acho que isso também que o Cross falou pega a galera nova, porque você pega um cara que é um catador, ele tá Sim. reaprendendo a ser Jedi. Sim. E aí você acaba se vinculando por você É. tá reaprendendo a Mas- usar as paradas. Vamos focar no Outlaws. No O personagem do Outlaws é Não, a... a gente tá construindo Boa. a Exatamente. narrativa pra chegar no Outlaw. Ó, então, agora eu vou linkar, ó. Então vai lá. A Kay Vess é a personagem principal do Outlaws. Sim. Ela é uma bounty hunter, Isso. uma Caçadora de cafajeste, uma Scoundrel. cafajeste, Scoundrel. que se envolveu num... Eu vou dar um pretexto aqui, ó. Ela se envolveu numa treta, Aham. porque, pelo que eu entendi, é isso. Ela roubou a nave de um desses chefões de cartéis de crime, e é uma nave muito foda, que o cara gosta muito, e ela roubou e vazou, e aí o cara botou uma bounty na cabeça dela, né? Quem caçar ela ganha dinheiro. E aí você controla ela, tem o Nix, companheiro, tem um droid, que eu não lembro o nome dele, que nem aparece Que é um na demo que a brutamonte, gente né? joga, mas ele fala. Uhum. Na segunda parte da demo a gente ouve ele falando. E tem uma menina que tá atrás da gente também, contratada desse cara. O que acontece? O Star Wars Outlaws é da Ubisoft, né? Fez pela Massive, que é a mesma lá do The Division, a mesma que fez o Avatar. Né? E é um dos projetos grandes que a Disney tem com a Ubisoft, né? Conta a história da Kay Vess, que é essa Scoundrel e tal. Sabe o que eu pensei? Aí eles podiam fazer, mas eles não vão, né? Pô, você podia em algum momento ser caçada pelo Mandalorian, pô. Então, Imagina, o maneiro. Mandalorian não Foda. dá, porque ele é depois, né? Depois do filme 6. Ah, passa o tempo. Não, mas mas o ele não já Boba tava lá, Fett não? pode. Não, o Mandaloriano, ele foi resgatado no... Cara, pode ser até que sim, porque ele foi resgatado pelos Mandalorianos no Clone Wars, quando teve uma guerra lá, resgataram ele. Ele viu o Império inteiro acontecer, e ele depois aparece depois do filme 6, começa a fazer ele Mandaloriano, mas ele já era um Bounty Hunter. Mas o Boba Fett pode Boba aparecer. Fett, pode ser. Ele Algum pode desses caçar, famosos né? aí, né? Linha do tempo. E aí é isso que acontece, é um jogo de ação e aventura, tá? Que simula, né, essa gameplay que é bem diferente da gameplay dos Jedi. Não tem Muito nada a ver diferente. com o que a gente tá acostumado, nem era pra ter, na verdade. É um third-person shooter, sabe? Com elementos de stealth, puzzles, né, Um parkour, pouco de plataforma, plataforma, parkour, RPG. RPG. Assim, RPG eu achei... Eu até gostei que eu não vi tanto pouco, RPG nesse jogo. Dá pra você ver mais ação e aventura. Mundo aberto, vários mundos abertos também. mas tem bastante Gameplay. escolha. Tem De escolhas, história. exato. Tem também gameplay de nave, né? Nave. Que a gameplay de nave, pra mim, pelo menos, parece que é mais uma... Pra você ter a experiência espacial do que algo muito profundo ali. Parece Aham. bem simplificado essa gameplay. Mas vamos começar falando, então, o que vocês acharam, né? Do que a gente viu e jogou, né? Dos gráficos desse jogo. Visualmente falando. Visual. Star Wars Outlaws. Boa. Quem quer começar? Posso começar? Pode falar. Então vamos lá. Bom, o ponto alto pra mim não é o visual. Não acho que não me impactou tanto quanto eu achei que impactaria. Pelo menos nos trailers me parecia estar muito mais bonito. E aí entra num ponto muito forte que a gente já discutiu por diversas vezes, que é a renovação que a Ubisoft precisa da sua engine. Isso. Ela precisa evoluir a sua engine porque ela vai ter várias franquias nas suas mãos. Aliás, ter Star Wars na mão da Ubisoft é uma puta de uma oportunidade, vamos falar a verdade. Mas, bom, as partes que eu joguei, né? Então também é muito interessante, eu sei que é óbvio, a gente deixar claro que essa não é a opinião final e que a gente jogou por um curto tempo, né? Sim. Então, essa opinião que a gente tá dando nesse programa aqui, ela é baseada em, sei lá, no máximo 4 horas de jogo aqui, a gente não passou disso, tá? Claro que em pontos diferentes, mas essas opiniões, creio eu, que possa mudar ou continuar a mesma coisa. Bom, vamos lá. A gente sempre, quando vai testar alguma coisa da Ubisoft, a gente usa uma parada que é meio por nuvem. Então a gente joga lá nos servidores da Ubisoft na nossa casa. É assim que funciona, tá? Então já tem uma queda de qualidade aí. Porém, não acho que tenha sido porque eu recebi a gameplay, né? Todos nós recebemos as nossas gameplays. Eu não acho que seja feio, não é um gráfico feio, não tem um visual feio. Toda vez que eu falo de visual, de gráfico, Davi, eu sempre uso o termo composição, porque a composição é muito importante pra mim. Porque às vezes a gente não vai ter um jogo que a textura é uma coisa incrível, né? Tô falando de qualidade de textura. Às vezes a textura não é incrível. Por exemplo, vamos citar os jogos da From Software. Não é conhecida por ter texturas incríveis. Não, mas sabe o que é foda da From Software? A composição. O que é a composição? Quando você chega em Erifil, no Dark Souls 3, sempre vou usar esse exemplo. Você pega o castelo, de fundo do castelo tem uma aurora boreal, aí tem a iluminação da lua, os feixes de luz batendo no castelo e toda aquela sombra do castelo dando aquela profundidade pro jogo que você tá ali. Isso é uma composição do caralho, fica lindo. Não necessariamente são texturas bonitas. O Star Wars Outlaws,
eu não vi nada ali, pelo menos no mundo aberto, por exemplo, tem a parte desértica que você passa ali logo no inicinho. É uma área ampla, você vê que tem um render distance bem legal, isso dá uma dimensão maior pro jogo, mas graficamente o visual do jogo não me chamou atenção em nenhum momento, principalmente nas horas que você vai passando pelas estações, que ali já é um corredor, né, que você vai passando, vai interagindo ali. Então o visual desse jogo, no geral, não é feio, mas pelo menos pra mim não chamou... A expressão facial a gente fala depois? Sim. Tá, então pelo menos nos mapas, nas estruturas, o interno dos locais ali, eu não vi um bagulho mindfuck. Eu falo, caralho, isso aqui tá acima de tudo que eu já vi. Não tá, pra mim é um mais do mesmo. Em relação a visual, não teve um grande impacto pra mim. Eu concordo com você, Coração. Mas assim, só um ponto. A engine desse jogo é a Snowdrop, que é a engine da Master, não é da Ubisoft. Então, nesse caso, é uma engine um pouco mais nova, que foi do The Division, foi Mas do não tira o Avatar. fato de que a Ubi tem que mudar ainda a sua A Ubi engine de tem qualquer que mudar forma. a engine deles, Mas tem que por causa disso, eu acho que esse jogo é mais bonito que os outros jogos da Ubi. Você achou? Eu achei mais bonito, e principalmente na iluminação, que é muito melhor. Mas eu joguei pessoalmente lá no PC, rodando o jogo, né? Talvez isso tenha notado. E eu não acho que é surpreendente, assim, um gráfico muito bom, muito incrível, mas é muito bom. Eu achei bem fiel, e quando você entra em umas lojas lá e tal, até tem um momento lá que eu entrei numa loja de droid, tinha um C3PO e tal, e a textura dele é bem fiel, como nos filmes. Eu acho que eles tiveram Não, sim, mas a um gente tá cuidado falando de qualidade de textura ou de fidelidade no design? Os Fidelidade dois. no design é legal. Qualidade Sim. de textura tá parada. Você Não, achou a- legal os dois? A qualidade das texturas eu achei legal. Não incrível, mas legal. E a iluminação, sim, eu achei bem boa. Você tem um tempo, né, que fica passando, fica de noite, fica de dia. Eu gostei da mudança climática no gráfico. Eu achei legal. Realmente, o expressão facial que a gente tem que falar. Não, por isso que eu perguntei se a gente já Não, falava a gente agora. complementa aqui. Eu falo assim, o que acontece? O que eu acho também? Eu acho que essa coisa de composição que você falou também leva em consideração o nível dos artistas que estão fazendo o jogo. A From Software é outro nível o bagulho, Claro. né? E a gente vê isso, tipo, ontem eu fui lá pra aquele lugar que são uma porra dos dedos, não sei o quê, e assim, tudo ali contribui com aquele lugar. É a junção de um montão de coisa que faz você sentir aquilo bom, apesar dos gráficos da From Software não serem nada demais, né? Sim. E esse Star Wars Outlaw, tipo isso. Eu também reparei na iluminação, achei melhor do que as coisas, mas eu acho que eles têm alguns deveres que eles tiveram que fazer nesse jogo, que é assim. Pra mim, pelo menos, eu achei que o estilo gráfico escolhido e a arte e tal é muito similar ao que foi o Jedi Survivor, e eu acho que isso Sim, é proposital. muito É pra você similar. sentir que você Isso tá é no mesmo assertivo. universo. Isso é assertivo pra mim. Então, pra você sentir que você está no mesmo universo, é o que eu senti. Se eles não foram obrigados a fazer isso, se essa não foi a diretriz, se eles fizeram isso porque eles quiseram, né? Aí foram um pouco criativos, porque eles usaram muito da estética do Jedi Survivor, que é a estética do mundo Star Wars, né? Como eu falei, a gente tá num mundo onde a própria Disney se perde na identidade do que ela tá fazendo no Star Wars. E eu acho realmente, esse negócio, eu me senti dentro do mundo de Star Wars ali. Até mais do que o do Jedi. Porque assim, o episódio 4, 5, 6 são os mais marcantes, são os mais, né? A gente vive mais no mundo fora do Jedi, porque nem tem mais Jedi, né? Então o mundo que a gente conhece, Star Wars, é muito mais o mundo do 4, 5, 6 e depois do que o próprio mundo do Jedi, de templos e não sei o que, como o Jedi Survivor e o Jedi Fallen Order, que ele vai visitar, coisa de Jedi. Tipo, no episódio 8, aquele planeta que o Luke tá. Aquilo ali é uma coisa mais Jedi, não sei o quê. A gente vive muito mais no meio urbano, no Mandaloriano, por exemplo, né? O mundo Mandaloriano ali da série. E esse tá mais dentro desse mundo, Sim. né? E eu me senti dentro desse mundo, então eu achei legal isso. Realmente, o nível gráfico pra mim não é nada demais, tá? É aquela, nova geração, esquece o negócio de nova geração, esquece não a é. porra, porque não é. Mas eu achei satisfatório. Eu acho satisfatório, acho que isso é adequado. Eu acho que isso é mais importante do que ter um bom gráfico, porque a gente sabe que, de novo, a gente já falou isso várias vezes, o Ubisoft tem que elevar o nível das coisas gráficas dele, porque tá ficando muito pra trás, muito pra trás. Eu achei assim, a variação de NPC, dos aliens e tal, tudo ali compôs bem. Então eu achei que o aspecto visual do jogo, do que a gente jogou, né? Eu achei que, por exemplo, a parte do espaço, ela é muito simples, mas funciona.
que assim, cada pedaço de espaço que você vai, eles fizeram uma composição diferente daquela área ali, pra você sentir que tá num lugar e tal, e não ser tão repetitivo. Tipo, todos os mapas que a gente visitou, é tudo muito diferente do outro, isso eu achei muito legal, né? Sim. Que o Jedi Survivor, por exemplo, apesar de eu gostar dos mapas também, tem uns que tem muitas similaridades e, né, você sente que você tá em certos lugares parecidos e tal, e desse não, né? A gente ainda não sabe a quantidade de lugar que a gente vai visitar, mas E aí os efeitos também, né, que tem a ver, eu acho os efeitos decentes, tudo decente, assim, né? Eu acho que tudo isso aí vai... se o resto for bom, isso não vai ser uma coisa que vai incomodar a gente, né? Sim. A não ser as expressões faciais. Assim. Só pro Zero mandar agora, só uma pergunta que eu tenho pra vocês. E, aliás, é muito bom o Fênix ter feito esse comentário sobre a engine, porque a gente tá falando, então, de uma engine que não é a da Ubi, que a gente questiona. É isso? Isso. Eu tô sabendo agora. É do The Division, né? Pois é. Do The Division, do Avatar. Pois é. Agora. Ainda assim, tá longe de ser o que a gente espera pra uma Claro. nova geração. Bom, com certeza. O que a gente vai dizer da engine que a Ubi usa, então, e pros próprios Mas Assassin's é Creed? tenebroso, Tá mais atrás ainda. Eu acho que tá. tá. Tá mais Assassin's atrás. Então é Creed por tá isso que a gente bastante sempre reclama que não tem mais aquele aspecto de jogo novo, de nova geração. Eu acho que muito se limita também por causa da engine. Agora, você falou de decente. A palavra decente me pega um pouco. Aham. E aí, só pra mandar pro Zero, pra ele já continuar. Pô, decente é o bastante pra um jogo de Star Wars? Eu não cara? acho, Desse mas tamanho? esse é o mundo que a gente vive. Isso é foda, né? É foda. Eu concordo muito com vocês. Eu quero falar, eu realmente achei que ele pareceu o Fallen Order, pareceu o Survival. Não sei se eles miraram nisso, mas no geral eu gostei. Eu gostei pelo fato do que o jogo. A proposta do jogo. A proposta do jogo é essa: é ser Star Wars. E se o jogo busca ter um fotorrealismo, estilo Hellblade, por exemplo, de mundo aberto, eu acho que a gente ainda não tem a geração pronta pra isso, principalmente console. Hellblade, Não tá pronta. E a gente já sabe disso. O nosso hardware não tem suficiente poderio pra poder entregar o que a gente tá pensando. Tipo, será que isso que a Disney quer? Se a gente for bater o ponto martelo do Fallen Order, do Survival e o que a gente viu de Outlaws, a gente vê que tem a mão da Disney ali. Se tem um padrão ali. Agora, será que a Ubisoft buscou parecer o Fallen Order? Ou foi a Disney que, vocês podem seguir nesse caminho aqui que já é o suficiente? Na minha opinião, o gráfico é o suficiente, porque pelo que o jogo tá querendo propor, que é um jogo de mundo aberto, de terceira pessoa, que você vai voltar, tem que ir num planeta, volta no outro, vai ter aquela exploração. Gostei muito, como vocês falaram, da questão da iluminação. Quando você muda de ambiente, a gente tem aquela densidade demográfica aumentando conforme você entra na cidade. Mas, sim, a gente percebe que tem a limitação. Por incrível que pareça, eu falar isso em pleno 2024, a gente já tá tendo uma limitação geracional. Não tem pra onde fugir. A questão de hardware dos consoles não aguenta mais. Mas não é já, não. A nova geração já tem 6 anos. Já tem 6 anos, exatamente. Não, Mas, calma, tipo assim, quatro, a gente já tá nesse papo É aí, seis? falando que quatro será que anos os já. consoles vão ter, o Pro é necessário? Porque a gente já tá tudo capado já. A gente vai pegar esse jogo pra console, vai jogar em modo desempenho. Porque se botar no gráfico, você não vai conseguir ter um desempenho legal. Mas, no geral, o jogo, ele me agradou bastante, principalmente por ele se manter na identidade do que é o Star Wars. Aquilo ali, pra mim, em relação à ambientação, é o suficiente. Mas, óbvio, que eu gostaria de ver uma perspectiva mais realista do jogo, mas para o que a proposta do jogo tá impedindo pra gente, na minha opinião, tá legal pra caramba. Eu acho assim, eu acho que isso que você tá falando aí do limite geracional já, eu acho que isso é verdade pra maioria das empresas. Mas que esse que é o que a gente tem que identificar, e eu acho que a Ubisoft peca nisso. Porque, tipo assim, tu pega a From Software, por exemplo, Elden Ring é um jogo de Play 4, tá? Vamos lembrar disso. É um jogo da geração passada que tem pra essa geração também, tá? E eles conseguiram fazer isso muito melhor que todo mundo. Aí você pega The Last of Us 2, você pega Red Dead 2, que também é geração passada. Tem nada nessa geração que chega nesses caras. Sei lá, o Alan Wake aí e tal, mas o Alan Wake é uma empresa específica e tal. Então assim, pro nível que a Ubisoft tem hoje, ela não tem condição. Entendeu? De fazer ser superior a isso por culpa dela mesma, né? Então tem que trabalhar muito pra ter uma reviravolta aí. Tipo, a Capcom fez a Engine, já tá fazendo upgrade dela pra ver que tá investindo pra tentar melhorar, né? Não, então, e esse é justamente o meu ponto, cara, porque assim, a torcida é que a Ubisoft arrebente com esse jogo aí, tá? Só pra deixar claro, gente. Ninguém aqui torce contra a empresa, principalmente a Ubisoft, que trata realmente todos bem, tá? Tô falando de público. Não fica parece o cara Não, é público, O cara vai ficar falando que tá torcendo contra, né? Tomara que a Ubisoft arrebente. Só que é o seguinte, a Ubisoft construiu algo que é muito ruim contra ela mesma.
é a desconfiança. A desconfiança, cara, quando você realmente planta isso no seu próprio público, é difícil de tirar, cara. Então, assim, já teve o Avatar, que é uma franquia gigantesca também, né? Vale dizer isso, que foi... Gente, quem falou de Avatar? Pois é. Ninguém. Então, assim, agora vai chegar o Outlaws. Aí a gente tá falando de Star Wars. O Fênix tá maluco aqui. Então, ele representa o que é o fã de Star Wars em sua essência. O cara tá animadaço. Qualquer detalhezinho que fuja da atenção do que o cara quer, vai decepcionar o cara. É por isso que eu acho que o decente, o tá ok pro que o jogo se propõe, ainda é pouco. Pelo tamanho do Star Wars e pelo que o fã... Cara, você pode falar, mas não aumenta a sua expectativa. Pro fã de Star Wars, você vai falar isso? Você é doido. Então, assim, tem muita expectativa em cima do jogo. E, assim, eu ainda acho que o decente não está bom. Mas, pro que tem agora, e como você bem falou, pra situação que está nesse momento a Ubi, se só acertar no jogo, já tá Pois muito é. bom.